E se o que estiver te impedindo de avançar não seja exatamente os seus desafios, mas sim a forma como você aprendeu a olhar para eles? Quando o nosso olhar está polarizado no medo, na escassez e na preocupação, até as tarefas mais simples se tornam extremamente desafiadoras e pesadas. Você procrastina conversas importantes, adia decisões, perde muito tempo pensando excessivamente e quando você percebe, está carregando um peso muito maior do que a vida está te pedindo para carregar. Nos últimos meses eu percebi essa verdade desconfortável, mas esclarecedora na minha própria vida. Há 3 meses eu precisei pausar esse projeto aqui no YouTube para estar inteira e presente, vivenciando processos muito profundos. Nesse período eu completei meus 30 anos. E de muitas formas eu senti como se eu estivesse passando por uma morte e um renascimento em vida. Foi um tempo de perceber padrões antigos, heranças emocionais e formas de enxergar a vida que já não combinavam mais com a pessoa que eu decidi me tornar. Tudo isso trouxe emoções, aprendizados e movimentos internos que eu jamais poderia controlar ou planejar. Mas toda vez que a vida me convida para uma travessia, eu me lembro que o objetivo não é sobreviver a ela, mas sim permitir que ela me transforme. E hoje eu me percebo mais integrada, mais consciente e, sobretudo, mais leve. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre esse estado de leveza e confiança que surge quando você retorna para o seu centro e para de viver em guerra com a vida. Então, antes de continuar, para um pouco e respira fundo. Abre espaço para receber tudo o que você precisa daqui. A gente passa tanto tempo transitando entre o passado e o futuro que acaba vivendo num estado crônico de ausência. O corpo está aqui, mas a mente está viajando, revivendo dores que já passaram ou tentando prever problemas que provavelmente nunca vão acontecer. E a grande ironia é que as mudanças que a gente tanto deseja só podem acontecer no lugar onde a vida realmente acontece, no presente. Eu me arrisco a dizer que talvez um dos maiores desafios da humanidade seja se manter no presente. Por questões biológicas, ancestrais e tecnológicas, nós nos tornamos viciados em controlar como a vida vai acontecer. E é exatamente aqui que mora a armadilha. Quando você acredita que precisa saber exatamente como as coisas vão se resolver, acaba se apegando a uma única possibilidade. E quanto mais apertado fica esse controle, menor fica o seu campo de visão. Se a sua vida parece estagnada e você se sente correndo numa rodinha de hamster, talvez você esteja tão apegado à forma como acredita que as coisas precisam fluir que não está vendo outras possibilidades que já estão aí batendo na sua porta. E aí tudo fica pesado, angustiante e sem saída. Não porque a vida fechou as portas para você, mas porque o medo, a pressa e a necessidade de controle estreitaram o seu olhar. Tempos atrás, no meu trabalho como afiliada, eu conheci uma mulher incrível. Ela já tinha tido resultados surpreendentes dentro do mercado de afiliados, mas naquele momento estava passando por uma fase bem frágil, encerrando um relacionamento tóxico e um ciclo profundo de codependência. E apesar dela já ter faturado R$ 50.000 em um único mês, a vida dela naquele momento estava um caos completo. Muitas dívidas que refletiam um estado interno de medo, escassez e muita dor pedindo para ser olhada.
Era uma situação realmente muito delicada. E nesse mesmo momento, um afiliado iniciante entrou em contato com ela pedindo ajuda, dizendo que estava disposto a pagar para que ela ajudasse ele. E o que poderia ter sido percebido como uma oportunidade de entrada de dinheiro no momento muito oportuno foi percebido como uma ofensa, como se aquele cara quisesse comprar ela, quando de repente ela poderia ter oferecido uma mentoria para ensinar tudo o que fez ela ter os resultados que ela já havia tido. E é exatamente isso que acontece com todos nós. A gente não enxerga a vida como ela é, cheia de possibilidades, mas sim a partir dos nossos programas e as nossas memórias de dor, de rejeição e de escassez. Recentemente eu ouvi uma frase que ficou gravada em mim. Ela diz assim: a sua mente não tem criatividade suficiente para imaginar as possibilidades inusitadas que Deus tem para sua vida. E eu acredito profundamente nisso. Porque muitas vezes nós estamos tão apegados à forma como pensamos que os nossos problemas deveriam ser resolvidos que deixamos passar soluções que estão tentando nos encontrar. Talvez esse peso que você tem carregado seja exatamente um convite para você despertar para uma outra forma de viver. Uma forma que te convida a desaprender tudo que você aprendeu ao longo da sua vida como a única forma de existir. Talvez seja momento de você enxergar a beleza oculta em tudo que você já viveu e ressignificar tudo o que não tem te permitido caminhar para frente. Reconhecer que você só está aqui e agora, aprendendo, evoluindo e criando caminhos mais bonitos de experimentar a vida, porque você passou por cada desafio, perda, erro, acerto que fizeram você ser quem você é hoje. Despertar tem muito menos a ver com o misticismo do que a maioria das pessoas acha. É reconhecer o peso das crenças que você carrega, das histórias que você conta para si mesmo, das dores que ainda dirigem as suas escolhas sem que você perceba. Entender que nada disso é neutro. Tudo influencia a forma como você se enxerga, como você se relaciona com o mundo, com o dinheiro, com as relações, com a vida. E quando essas camadas finalmente começam a cair, a vida deixa de parecer um fardo que precisa ser suportado o tempo todo. É como se você finalmente soltasse os pesos que carregava e deixasse o coração e as mãos livres para receber os presentes que a vida, esse tempo todo, estava tentando te entregar. Pela primeira vez, a gente tem tecnologia o suficiente para entender o que acontece dentro da mente humana. E isso tem nos permitido redescobrir algo que diversas tradições já tentavam nos ensinar há milênios. A forma como nós percebemos a vida influencia diretamente a forma como nós vivemos. A velha ideia de que realização pessoal só chega com muito esforço e sacrifício vem caindo por terra. Aos poucos, as pessoas estão percebendo que existe uma outra possibilidade, que não nasce desse controle, mas sim de uma alquimia entre presença e rendição. Não da rigidez e do que o sistema diz que é sucesso, mas de uma escuta interna que traz clareza e aos poucos vai revelando possíveis caminhos que vão te aproximar não só daquilo que você genuinamente quer viver, mas de quem você verdadeiramente é em essência. Quando você silencia o ruído por tempo suficiente e só se permite ser, reconhecendo sua natureza humana, mas ao mesmo tempo divina,
você percebe que existe uma inteligência na vida que não passa pela lógica o tempo inteiro. Uma intuição, uma sensação muito sutil de estar sendo guiado, protegido, conduzido, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido. E é a partir desse lugar de espontaneidade e de autenticidade que as ideias surgem, que os encontros com as pessoas certas acontecem e assim nascem projetos, ideias que têm o poder de transformar a vida das pessoas que se permitem passar por esses processos e também do coletivo. Não porque tudo acontece de uma forma perfeita, mas porque você para de se sabotar, de caminhar contra si mesmo. E é exatamente isso que vem sendo chamado de estado de fluxo, quando quem você é, o que você faz, as suas paixões, a sua forma de pensar, sentir e agir estão em alinhamento. Isso cria uma abertura de caminhos inimagináveis. Dito isso, a gente entra num ponto muito importante, no que você tem escolhido acreditar. No seu íntimo mesmo, não pelo que você fala numa roda de conversa ou que você posta, mas pela forma como você acorda e escolhe sustentar o seu dia quando você abre os olhos e levanta da cama. Pelas reações que você tem às circunstâncias e às relações, pelo que você escolhe fazer de diferente para se libertar de uma vez por todas das coisas que você diz que não quer mais viver. Eu quero te propor um exercício. Durante os próximos 3 dias, várias vezes ao longo do dia, pare por um momento e se pergunte: se a minha realidade externa fosse criada pelo estado interno que eu estou cultivando agora, o que eu estaria criando? Sem julgamento, só observação. Pressa, escassez, medo, confiança, presença, gratidão, curiosidade. Apenas observa, porque tudo que é visto começa a perder o poder de agir no automático. Fazer as perguntas certas para si mesmo é uma arte que pode fazer você romper muitos padrões. Então eu te encorajo a fazer esse exercício não só por esses 3 dias, mas diariamente. Se faça as perguntas certas e espera que o seu sistema sempre vai trazer as respostas que você precisa. E se, ao invés de você pensar no que te aguarda na vida, com medo, tensão e desconfiança, essa espera te levasse para um lugar gostoso, como quem sabe que a vida sempre surpreende? Provavelmente seus dias seriam diferentes. Você não se permitiria viver no modo luta, fuga e pressa. Desapegar do controle não é sobre cruzar os braços e esperar um milagre. É buscar a clareza para entender se o que você está fazendo hoje te leva para a vida que você quer viver, reajustar a rota quando for necessário e continuar sustentando, fazendo o que precisa ser feito, mas sem exigir que a vida siga exatamente o roteiro que a sua mente escreveu. A vida tem uma inteligência própria e quando você para de lutar contra ela, começa a perceber que nunca esteve sozinho nessa jornada. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho. Se ele te ajudou, curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa mensagem. Gratidão e até o próximo vídeo.